A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui de volta agora para o nosso quinto encontro, né? Vamos estudar hoje o capítulo 5 do livro Multiplicação, do pastor Roberto Botrel. Eu sempre digo que é importante você ter o livro para que você possa compreender plenamente. A gente não fica lendo o livro aqui e a gente está trazendo um olhar com um foco maior na realidade da nossa igreja, né? Mas eu espero que você, se você vai assistir em outro momento, e não é da nossa igreja, que você possa aprender também com as coisas que nós estamos falhando e estamos buscando em Deus acertar para continuarmos avançando. Bom, então hoje vamos falar sobre a estratégia celular. Na página 95, logo no início, voltando ao Novo Testamento. A estratégia celular é exatamente isso. Uma estratégia, uma forma de ser igreja. É dessa forma que nós entendemos o que são as células. É uma forma bíblica de ser igreja. A mais bíblica no nosso entendimento, pois é uma estratégia que privilegia os relacionamentos. Ela promove encontros semanais em pequenos grupos, nos desafia a construirmos novos relacionamentos com pessoas da igreja e com os de fora. Gera relacionamentos mais profundos entre discípulo e discipulador. Então é dessa maneira que nós estamos vivenciando a igreja hoje, é dessa maneira que nós entendemos que queremos ser igreja com base em relacionamentos, como nós estudamos no último encontro, na última lição, e vimos que igreja é relacionamento. Não tem como ser igreja sem relacionamento. Não tem como cumprir a missão que o Senhor Jesus nos deu e a visão de uma grande multidão sem estabelecermos relacionamentos. E a estratégia da igreja em células, ela tem como sua base esses relacionamentos. Interessante o que o autor vai falar aqui, também na página 96, falando sobre isso, né? A estratégia é a que mais se aproxima da igreja primitiva. Primeiramente, esses conceitos de pequeno grupo e comunidade é totalmente bíblico. Mas a forma de fazer não é sagrada, intocável, estática. Ao contrário, a forma tem sido reformulada vez após vez, se adaptando a cada cultura, situação, conforme as suas necessidades. Então, muitas vezes as pessoas falam visão celular, né? Aqui ele até faz uma crítica dizendo que, na verdade, não é uma visão celular, é uma estratégia celular. Nós temos sim, podemos falar visão, mais à frente a gente vai explicar, mas é importante que a gente entenda que a igreja, ela tem uma visão maior, e essa visão maior, ela foi dada pelo Senhor Jesus Cristo a nós. Mas podemos usar de estratégias para alcançarmos essa visão que o Senhor tem nos dado. Bem, essa estratégia, ela é dinâmica, né? E por isso é que existem vários modelos diferentes, né? Agora, qualquer igreja que queira realmente vivenciar isso, o autor fala aqui de forma muito clara, ela vai precisar passar por uma mudança. Ela vai precisar mudar tudo. Tudo. E eu quero que você converse um pouco sobre isso depois da aula. Por que mudar tudo? Porque nós vivemos numa estrutura que é uma estrutura muito diferente. E uma estrutura que vem sendo construída há muitos anos. Por isso nós temos muitos paradigmas a quebrar quando desejamos viver uma igreja em células. E a nossa igreja, que já está dentro dessa caminhada celular, já há vários anos, precisa sempre rever, reavaliar, olhar, para que a gente não esteja distorcendo e voltando novamente a práticas que a gente entende que não vão levar ao desenvolvimento da igreja e ao alcance da visão e o cumprimento da missão que o Senhor Jesus nos deu. Aqui o autor vai falar sobre a história da igreja dele, né? A Igreja Batista Central de Belo Horizonte, como as coisas aconteceram lá e de forma especial sobre em que se transformou aquele ministério
com adolescentes que era apenas uma manutenção da igreja, apesar de já ser muito bom, mas se transformou num ministério de alcance de muitos jovens, milhares de jovens, adolescentes, jovens solteiros e casados, envolvendo mais de 500 células. Isso lá no momento em que o autor escreveu o livro, né? Então a gente percebe aqui o quanto esse movimento da igreja em células trouxe um avançar para a Igreja Central de Belo Horizonte, sem que ela perdesse as características principais, que é uma igreja fundamentada na palavra de Deus, uma igreja firme, uma igreja sólida. Quando olhamos para essa igreja e tantas outras igrejas, é isso que nós desejamos, é isso que eu desejo. Eu desejo que nós continuemos firmados na palavra de Deus, eu desejo que nós continuemos sendo uma igreja séria como somos, mas certamente existem coisas que precisam mudar na nossa igreja, na nossa forma de ser igreja, para que essa base possa fluir em alcançar outras pessoas, em crescimento dinâmico, em uma igreja ainda mais viva, mais alegre, uma igreja que traga um impacto da presença do Espírito Santo de Deus à nossa cidade, ao nosso bairro, ao nosso estado, ao nosso país, ao mundo. Irmãos, Deus quer nos usar para isso. Por isso nós precisamos avaliar, olhar e entender o que estamos vivenciando. Eu quero compartilhar com você um pouco da nossa caminhada, da nossa história. Vou te mostrar alguns gráficos, alguns desenhos, para que fique mais fácil para você compreender essa caminhada que nós estamos traçando. Eu não vou traçar aqui a história da igreja desde o seu início. Nesse momento, eu quero que você olhe para uma igreja que já é uma igreja caminhando dentro da visão celular. Dá uma olhada comigo aqui. Quando eu cheguei aqui na igreja em 2011, mesmo antes de assumir a igreja, ainda no processo de sucessão pastoral, né, na conversa com a comissão, os diáconos, as pessoas que eram responsáveis por esse processo, eu já disse que a minha visão de igreja, a minha maneira de ser igreja, era uma igreja que, além da celebração, além dos encontros no templo, precisava funcionar nas casas para que ela fosse uma igreja atuante no bairro. Então, quando a igreja me convida para assumir, ela já sabia que essa era a minha forma de trabalhar, essa era a minha forma de ver a igreja, de vivenciar a igreja. Esse era o sonho que eu tinha em minha mente. E quando eu olhava e olho ainda para a Igreja Batista em Vital Brasil, eu vejo o grande potencial que ela tem, em especial pela sua localização. A nossa igreja é uma igreja muito bem localizada. A nossa igreja é uma igreja que dá a possibilidade de recebermos pessoas dos prédios que estão à nossa volta, pessoas das comunidades, dos morros, pessoas das ruas. Então o nosso templo, ele é muito bem localizado. A igreja, ela precisava então se tornar uma referência na cidade. E eu tenho muito desejo de que isso continue acontecendo. Eu entendo que hoje nós já vivenciamos muito disso, mas eu tenho um desejo, eu já tinha naquele momento um desejo de vivenciar essa realidade. Eu sempre sonhei em pastorear uma igreja onde as diferenças sociais não fossem um empecilho para nós estarmos juntos, onde nós pudéssemos receber pessoas que têm uma vida financeira, têm um padrão alto financeiro, e pessoas que estão construindo a sua vida, enfrentam ainda algumas dificuldades financeiras, mas mesmo diante dessas diferenças, nós pudéssemos ser igreja, nós pudéssemos estar juntos. E eu vi que Vital Brasil tinha esse potencial e que, cheia do Espírito Santo de Deus, nós poderíamos avançar. E aí nós começamos lá em 2011. Se você observar aí no desenho, lá em 2011 nós fizemos um primeiro treinamento junto com líderes e diáconos, que era o treinamento do Ministério de Igreja em Células. E as pessoas começaram a participar, nós tínhamos os treinamentos, nós conversávamos após os treinamentos e queríamos entender como o Senhor iria nos conduzir nesse processo. E em todo o tempo eu sempre respeitei a história da igreja. Os irmãos que já estavam aqui há anos, que trabalharam para construir isso aqui e ainda estavam aqui. Então nós íamos conversando, fazendo tudo com muita calma, sem querer desconstruir nada, sem analisar bem o que realmente aquilo significava para nós. Então nós começamos esses treinamentos. E lá em 2012, começamos a primeira célula protótipo
na minha casa. Era um grupo bem pequeno. Me lembro ainda de alguns irmãos que estão conosco, né? O Serginho, o Davi, a Gleice, o Rodrigo, a minha esposa Vanise e eu. Então nós começamos Noêmia, né? Tempo bom, lá em casa, aprendendo, estudamos aquele livro, aquele manual azul, e revisão de valores, e querendo entender o que significava isso e como a gente podia viver isso como igreja. Toda a igreja foi convidada, mas apenas um grupo pequeno aceitou o desafio e nós ali começamos. 2013 ainda não passamos por nenhum processo de multiplicação, mas já vivenciamos uma multiplicação de liderança. Nesse tempo, o Davi já começava a trabalhar junto comigo como líder, né, auxiliar, e ali já avançando na liderança, fazendo esse processo de transição. Em 2014, começamos a ampliar, tivemos um processo de multiplicação, tanto da nossa própria célula, né, nessa linha amarela, e também uma linha verde que surge, que foi uma célula que surgiu com a chegada do pastor Felipe Rangel, que veio para nos ajudar, né? Ele trabalhava com o discipulado e ele veio nos ajudar nessa visão de discipulado 1 a 1, discipulado com cuidado, e foi muito útil essa célula que nasceu na casa do pastor Felipe, onde alguns irmãos começaram um projeto lá com ele ligado à nossa igreja. E você vê aqui também um grupo azul que surge, que era um grupo de adolescentes que não foi uma multiplicação da nossa célula, mas nós entendemos a necessidade de começar um trabalho também com eles, e aí algumas pessoas começaram a se reunir com esses adolescentes, né? Foi um tempo muito bom. Continuamos caminhando, 2015, vivenciamos algumas multiplicações, 2016, você percebe que é um processo dinâmico, e aí nós chegamos ao ano de 2017, quando conseguimos um pouco mais de multiplicações das nossas células de adolescentes, mas ainda jovens aqui também, né? Mas ainda é um processo muito tímido, uma caminhada bem lenta. E isso, de certa forma, incomodava o meu coração. Quando no final de 2017 eu conheço o DNA. Eu sou apresentado ao DNA, né? O meu amigo pastor André Iglesias, vou até a casa dele, pastor Jefferson Roque, né? Da Igreja Batista Elohim, que é um grande amigo, um mentor que eu tenho também. Eu conheci o DNA na igreja dele, vi a expansão do projeto na igreja dele. Eu falei, Senhor, o que é isso? E ele me apresentou o pastor André Iglesias. Eu vi os vídeos do DNA 1, né? Ele me deu uns DVDs. E ali a gente pôde conversar muito, abrir o coração para ele, o início da nossa amizade, do nosso relacionamento. E em 2017 para 2018, alguns líderes já fizeram o DNA 1 e o DNA 2 junto comigo. Nós começamos a vibrar com isso e implementamos na nossa igreja em 2018 a escola de líderes. Implementamos a nossa EBV, a mudança da estrutura da nossa escola bíblica, que se tornou Escola Bíblica Vital, porque ela não funcionava só aos domingos, nós tínhamos aula também durante a semana. Mas essa mudança na visão da escola bíblica, que deveria ser uma escola que não fosse apenas para estudo e conhecimento da Bíblia, mas para uma aplicação da Bíblia na vida prática e principalmente na formação de liderança, de pessoas que exerciam influência, pessoas que estavam dispostas a avançar e se tornarem líderes de células. E ali a gente começou a construir esse processo, tínhamos as formaturas das turmas, era uma coisa linda. E a gente percebeu um grande avanço, você consegue observar aqui, já no ano de 2018, a gente começa a ter algumas células já avançando, chegamos a 10 células, inclusive com células de criança que funcionavam dentro da célula, junto com a célula de adultos, mas já era uma célula específica para crianças. E em 2019, a gente vive um primeiro processo maior de multiplicação. Fizemos uma festa de multiplicação, não sei se os irmãos lembram disso, né? Os que estavam aqui. Já tínhamos alguns que se tornaram supervisores, ganharam uma abraçadeira de supervisor. Fizemos essa camisa bonita, eu lidero a célula vital, premiamos. Nós precisávamos vibrar com isso e mostrar para a igreja como esse processo é importante para nós. E isso começou a ser muito lindo na vida da nossa igreja. Eu ainda olho para esse tempo e nós não vemos aqui um crescimento explosivo. Mas eu penso que esse ano de 2019 foi um ano muito marcante na vida da nossa igreja. Foi um ano onde muitas pessoas foram batizadas, considerando o ritmo de batismo que nós vínhamos realizando. E realmente foi um ano muito vibrante. E aí nós entramos no ano de 2020. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia. Voltamos no início do ano
com o desejo de buscar a presença de Deus, porque eu entendia de Deus que a gente precisava viver uma mudança maior, algo extraordinário de Deus precisava acontecer. E aí o que a gente vê? Uma pandemia. E no meio dessa pandemia, a gente começa a enfrentar algumas dificuldades. Algumas dificuldades são próprias desse movimento da célula online, então algumas pessoas que não se adaptaram a esse processo, mas também tivemos outras dificuldades, porque eu entendo que diante desse processo, Deus nos mostrou algumas pessoas que realmente não estavam interessadas no movimento da igreja em células, e com isso acabaram se afastando. Algumas até nos deixaram. E com isso nós tivemos uma queda. Tivemos uma queda, mas o interessante foi que logo depois de um tempo em que nós começamos a entender o movimento do online e fizemos a estratégia das microcélulas usando, né, a estratégia que a Central implementou de microcélulas, nós pegamos aqui, adaptamos a nossa realidade e as coisas avançaram novamente e nós chegamos então ao grupo que nós temos hoje de 15 células, com várias células de crianças, e isso nos mostrou algo muito importante, que é cuidar das nossas crianças e já ir passando para elas essa visão, e jovens que conseguiram também fazer uma multiplicação, trazendo muita alegria. Eu entendo, irmãos, que esse ainda é um tempo difícil, ainda não é uma realidade que nós vamos viver para sempre, mas eu louvo a Deus por chegarmos até aqui, e quando eu olho para o ano de 2021 e para esse momento, eu vejo que esse momento é um momento de preparação, onde Deus está nos ensinando a corrigir os erros de percurso para que a gente possa avançar ainda mais e realmente explodir em multiplicações a partir do ano de 2021. Eu queria que você estivesse vibrando com isso, eu queria que você estivesse olhando para essas células, né, para essa caminhada com esse olhar. Eu queria te mostrar um outro gráfico, um outro desenho que pode ajudar a compreender um pouco mais o que está acontecendo conosco. Olha aí para esse desenho. Perceba que a gente tem um movimento crescente, sim. Não é um movimento exponencial, mas é um movimento crescente. E existem marcas específicas nesse movimento. O momento em que o discipulado não entrou, mas uma marca muito importante é essa entrada nossa no DNA e a formação da escola de líderes. Percebe como a curva de crescimento avançou com isso. E nós então entramos na pandemia, tivemos uma queda, estamos retomando, né? Mas olha esse outro gráfico que eu fiz, que vai te ajudar a perceber o seguinte. Imagina que se nós não estivéssemos vivendo uma pandemia e que todas as nossas células que em 2019 foram formadas tivessem se multiplicado. Olha onde nós estaríamos agora. Nós já teríamos cerca de 30 células. Olha só que coisa linda nós já seríamos. Cada célula representa de 5 a 10 pessoas, às vezes até um pouco mais. Pensa, são líderes, são pessoas que estão discipulando, são pessoas que estão evangelizando. É um avançar da igreja. Mas eu quero te mostrar algo que ainda mexe mais com o meu coração. Porque tudo isso aqui já é algo bom. Mas quando eu olho para isso, eu ainda penso que o que Deus quer de nós é muito mais. Perceba que se cada célula, desde o início, tivesse vivenciado a experiência da multiplicação, olha o que aconteceria. Essa é uma projeção de crescimento ideal. Se desde o início, desde a primeira célula, nós estivéssemos nos multiplicando uma vez por ano, multiplicando e multiplicando e multiplicando, hoje nós seríamos mais de 250 células. Você imagina isso? Você imagina quantas pessoas já poderiam ter sido alcançadas? Você percebe quanta vida já teria sido gerada? Quantos discípulos? Quantas pessoas servindo ao Senhor Jesus e sendo firmadas na fé em Cristo? Queridos, quando eu olho para isso, o meu coração ele arde em chamas, porque eu percebo que é isso que o Senhor Jesus espera de nós. Mas para vivenciarmos isso, nós precisamos de mudanças. Para vivenciarmos isso, nós precisamos de ajustes. E eu preciso entender de Deus os ajustes que Ele quer fazer em mim, você os ajustes que Ele quer fazer em você, e de forma especial, aquilo que nós precisamos ajustar juntos.
Na página 100, o autor diz assim: queremos ser o mais eficientes e eficazes possível. Não estamos presos a um modelo específico, mas livres para sermos conduzidos pelo Espírito por onde Ele desejar. Queridos, é isso que eu espero. É isso que eu quero. Eu quero que o Espírito Santo de Deus, ao longo do estudo desse livro, ao longo desse tempo em que nós estamos vivendo, um tempo tão difícil, que nós aproveitemos esse tempo para ouvir, para entender e para implementar as mudanças que forem necessárias, para que a gente possa experimentar desse crescimento, alcançando vidas para o Senhor Jesus. Você deseja isso? Do fundo do seu coração? Estratégias ou visões específicas? Ainda na página 100, ele então vai falar sobre essa questão de chamar de visão celular, né? A gente ouve muito sobre isso. É possível usar esse termo? Sim, é possível sim. Perceba que não há problema nenhum em chamarmos de visão ao chamado específico de Deus para uma pessoa, ministério ou igreja local. Nesse caso, a visão específica tem que estar submetida à visão universal e à missão universal. O que o autor está dizendo aqui é o seguinte: existe uma visão maior, que é a visão de Deus para todo crente e para toda a igreja universal. Mas cada igreja, em cada localidade, ela tem, de acordo com a unção do Espírito Santo de Deus, um movimento. E esse movimento, ele tem base em visões que Deus dá para aquela igreja. Eu acho que é interessante o exemplo que ele dá de Pedro e Paulo, em Gálatas 2, 8 e 9. O texto diz: pois Deus que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram, eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Percebam que existe a missão, existe a visão maior, que é uma multidão de discípulos, existe a missão, que é estabelecida através de relacionamentos, mas aqui eles têm visões diferentes. Uns acabam se dedicando mais aos judeus e o outro se dedicando mais aos gentios. Então isso é algo realmente possível, né? Eram visões diferentes, mas estavam sob a mesma missão e tinham a mesma unidade. Pensando nisso, qual tem sido a visão da Igreja Batista em Vital Brasil? Lá em fevereiro de 2018, nós escrevemos isso em uma das nossas reuniões. Não sei se os irmãos se lembram. E eu quero ler aqui para os irmãos. Veja aqui nesse quadro comigo. A nossa visão: ser uma grande família em células, multiplicando o amor de Deus e formando discípulos de Cristo. A nossa missão: cumprir a grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, vivendo o grande mandamento, Mateus 22, 37 a 40. Ou seja, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a observar o que o Senhor tem mandado, e tudo isso é como fruto do nosso amor a Deus e o amor ao próximo. Nossos valores: temos nossa vida baseada na palavra de Deus, estabelecendo com Cristo um relacionamento e ajudando-nos mutuamente. A nossa estratégia: multiplicar as células em novas células saudáveis pelo menos uma vez ao ano. Querido, querida, né? Todos os que estão aqui me ouvindo, essas são as bases que nós estabelecemos, entendendo de Deus que uma igreja em células é uma igreja viva, é uma igreja que discipula e, principalmente, é uma igreja que cresce, é uma igreja que avança. E talvez seja isso que nós precisamos rever. Talvez não, certamente existem coisas que nós precisamos mudar para que nos tornemos essa igreja, uma igreja que cresce. Porque não podemos achar, como já vimos aqui, que temos qualidade, que qualidade não tem a ver com crescimento. Não.
Porque quando há qualidade, há crescimento. Quando há vida no Espírito Santo de Deus, há crescimento. E isso precisa nos incomodar. Na página 103, o autor diz algo muito importante. Preciso ressaltar que não são os métodos que vão fazer a diferença, mas são as pessoas que realizarão a obra de Deus. Olha só que coisa linda e importante que Robert Kuhlman disse. Enquanto não houver pessoas cheias do Espírito e comprometidas com o plano divino, nenhum de nossos métodos funcionará. Nós não precisamos de métodos melhores, mas de pessoas melhores. Gente que conheça seu Redentor e com mais profundidade, que tenha a mesma visão do Mestre e sinta a mesma paixão pelas almas perdidas, que esteja disposta a desaparecer para que Jesus apareça, que queira apenas ver Cristo refletir sua vida neles e através deles, de acordo com a sua vontade, que é a melhor. Foi assim que o Mestre planejou para que seu objetivo se cumprisse na Terra. E quando sua estratégia for colocada em prática, as portas do inferno não poderão prevalecer contra a obra de evangelização do mundo. Queridos, a estratégia já foi dada pelo Senhor Jesus. A igreja em células é um retorno à igreja primitiva. Uma igreja que se relaciona, que convive nas casas. Uma igreja que se encontra para adoração, que celebra. Uma igreja viva. Mas o mais importante é o nosso relacionamento com o Senhor. É o pulsar do Espírito Santo em nós. É o desejo de experimentar desse crescimento, de alcançar vidas, de cumprir a missão. Você tem experimentado disso de forma profunda? Você chora por aqueles que estão perdidos, que estão em uma vida de pecado e sem esperança? Isso toca o seu coração? É disso que nós precisamos. De pessoas que estejam inflamadas e dispostas a fazer a mudança ou as mudanças que forem necessárias. Eu quero deixar algumas perguntas para que você reflita, para que a gente bata um papo, né? Logo após esse momento de exposição. Primeira pergunta. Observando o que somos hoje, o valor dado ao prédio, a estrutura de liderança e a forma de governo, o foco do culto e das programações, a forma de pastoreio, a importância da liderança formal, as qualificações necessárias e a forma de levantar pastores, a ação dos ministérios da igreja, a forma de evangelizar, os relacionamentos entre os membros e muito mais, o que precisamos mudar? Nossa visão e missão estão claras para você? Por último, como podemos tornar nossa visão e missão mais claras para todos os que chegarem? Que Deus te abençoe, que você possa ser impactado por esse estudo e que o Espírito Santo de Deus produza mudanças em sua vida. A gente se vê para bater um papo daqui a pouco. Um forte abraço, fique com Deus.